Não é à toa que as imagens de violência contra animais chocam. Nós sabemos que eles sofrem. Antes ele era tratado como coisa, mas as decisões do Superior Tribunal de Justiça, as decisões do Supremo Tribunal Federal e algumas leis estaduais e municipais que já existem, reconhecem o animal como um ser senciente. E essa violência tem sido relatada. Entre janeiro e julho de 2023, foram 38 casos de maus-tratos contra animais. Esse dado é 52% maior que em igual período de 2022, quando houve 25 relatos. De acordo com o promotor Breno Lintz, ligado à defesa dos animais, esses números ainda podem nem corresponder à realidade, mas mostra que as pessoas estão mais atentas. Uberlândia, como qualquer cidade do Brasil, tem registrado um número significativo e crescente, não só pelo crescimento do número de maus-tratos, mas sim pela forma que hoje facilita o registro e que as pessoas têm sido incentivadas a denunciar. Então não significa, vamos dizer, a diferença de 50% a mais no primeiro semestre aqui em Uberlândia, não significa que teve esse número a mais, e sim o registro. A Polícia de Meio Ambiente entende a importância da denúncia. Ainda que a fiscalização aconteça, o olhar de um vizinho ou de alguém que vê um problema amplia as chances de um flagrante. A 9ª Companhia de Meio Ambiente ela atende 18 municípios da região e colher bons frutos só está sendo possível graças a esse apoio da comunidade. Através de denúncia, nos passando informações via 190, via 181, que inclusive é anônimo. Então, com base nessas denúncias, a unidade desloca até o local e faz toda a apuração ali dos fatos. E maus-tratos não estão ligados apenas à agressão a um animal, mas também à falta de cuidados com saúde e bem-estar, ainda que eles sejam de estimação ou usados para o trabalho. Na verdade, a Lei de Crimes Ambientais ela traz lá no seu artigo 32, todo aquele que fere, mutila, maltrata qualquer animal, seja ele doméstico, silvestre, ele comete o crime de maus-tratos. Inclusive, se for cão e gato, a pena é maior, de 2 a 5 anos. Então, é condução para a delegacia mesmo. Na prática, o que a gente mais tem visto, às vezes deixar o animal sem disponibilidade de água, né? Chega lá, o animal está sem água, está privado de comida, alimentação. Muitas vezes o animal está doente e o cuidado, o tutor, ele não oferece os cuidados médicos veterinários que são necessários, o abandono de animal, a criação desse animal em um local muito pequeno, inadequado, muitas vezes limitando a liberdade de locomoção do animal. Tem pessoas que têm 4, 5 cães num pequeno espaço de 1 metro quadrado. Então é isso que a gente tem visto na prática. Feridos ou debilitados, os animais resgatados vêm parar aqui, no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Não existe um tempo médio de estadia. Isso varia de acordo com a gravidade do caso ou também da espécie. O Márcio é médico veterinário e me mostrou todos aqueles que estavam sendo atendidos no dia em que estivemos por lá. Todos esses animais que a gente vai mostrar, né, hoje eles foram vítimas de maus-tratos, sejam por abandono, muitas vezes abandonados, sem comida, sem água disponível. E aí eles acabam, por não terem tutores, né, a justiça deixa a gente como fiel depositário até a destinação desse para novos tutores. Então, por isso que a gente vai ver algumas espécies aqui mais diferentes, né, do que cão e gato, tendo em vista que cão e gato normalmente a destinação são para as ONGs, né, a gente não tem condições de arcar aqui no hospital ainda com esse tipo de espécie. E aí essas também, assim que a justiça destinar uma tutela novamente, a gente encaminha para a polícia para que seja a destinação. Essas galinhas aqui são parte desses animais também? Isso, essas aqui fizeram parte de uma apreensão grande, inclusive, né? Foram diversos gatos também encontrados juntos, coelhos. Então ele tinha uma diversidade de espécies em casa, que era provavelmente para vendas, mas todos em situação insalubre, totalmente sujos, sem comida adequada, todos os animais com lesões de pele. E aí, depois da constatação de maus-tratos, né, esses animais são retirados do tutor e a pessoa acaba respondendo pelo crime de maus-tratos. Aqui um pouco mais à frente a gente tem os coelhos que estavam junto com aquelas galinhas ali. Estavam junto com aquelas galinhas, junto com calopsita, junto com peixes. E eles também estavam presos em uma gaiola, né, juntos. E aí, sem a comida ideal, estavam com lesões de pele. Hoje eles já estão tratados, já estão recebendo alimentação adequada.
Uma pessoa só mantinha todos esses animais juntos de uma maneira completamente inadequada. Totalmente inadequado, presos em gaiolas uns sobre os outros, com comida inadequada, com restos de comida, ambiente totalmente sujo, cheio de fezes. Então, assim, para a proliferação de doença estava, né, muito característico, e os animais acabam sofrendo com isso, né? Hoje a gente vê os coelhos aqui, por exemplo, os passarinhos também, as galinhas, bonitinhos, mas é porque estão passando por tratamento médico veterinário. Eles estão tendo uma condição realmente próxima do que eles merecem. Olha, esse papagaio é bem comum, pelo menos foi, né, nas casas dos brasileiros, mas não é exatamente o que deveria acontecer, né? Ele não pode estar em qualquer casa, não tem essa autorização para existir dentro de uma casa fechada numa gaiola. Não, isso não tem. E, infelizmente, todos esses que a gente vê, né, ou pelo menos a grande maioria, eles vêm da natureza, eles são retirados na natureza. Então, para se ter um animal desse hoje, existem criadores legalizados, né, existe autorização do IBAMA, para que a pessoa, então, possa adquirir e ter um animal desse de forma saudável. E aí o que a gente vê é que as pessoas acabam retirando, né, os filhotes da natureza, entregando ou vendendo muitas vezes, e esses animais acabam sofrendo muito por causa do erro de manejo, né? O pessoal acha que só come semente, então a gente acaba recebendo um monte de animais aqui desse tipo, com lesões já no fígado, né, por comida errada, então o animal acaba sofrendo. E o trabalho vai além. Aqui existe o Instituto Médico Legal Veterinário, que atende em média de 2 a 3 casos por semana, que exigem uma investigação sobre mortes e maus tratos em geral. O trabalho é bem similar a uma perícia da Polícia Civil quando um bicho é encontrado morto, ou sob condições de maus tratos. Evidências são colhidas para elaboração de laudo. Esse trabalho já existia dentro de algumas faculdades em São Paulo, mas de forma realmente oficial, com termo de cooperação assinado com a Polícia Civil, Polícia Militar do Meio Ambiente, com o IBAMA, a gente ainda é o primeiro, né? Então a gente consegue auxiliar a polícia, todas as forças hoje, seja ela policial ou judicial, no combate aos maus tratos animais mesmo, e fornecer então a eles documentos que possam realmente incriminar o indivíduo que causa, né, esse maus tratos ou que comete esses maus tratos. Então, o animal tem algum vestígio ali de alguma lesão, a gente acaba fazendo exame de corpo de delito, a gente tenta determinar de onde veio aquela lesão, qual foi o instrumento que causou, e infelizmente quando morre a gente acaba realizando a necrópsia, né, para poder então fazer aí a causa-morte desses animais e ver se é criminoso ou não. Então a gente acaba fazendo todas essas formas, inclusive em locais, né? A gente vai até a casa, às vezes que o animal está abandonado, aonde ocorreu o crime, a gente acaba auxiliando a polícia também no local. E os laudos emitidos pelo IML veterinário são bem importantes para o embasamento de investigações que podem ser mais aprofundadas, mais precisas. Por exemplo, 9 casos de atropelamentos de jaguatiricas e onças foram investigados. O que se descobriu, na verdade, é que em pelo menos um desses casos, foi completamente descartado o atropelamento. A onça tinha morrido, na verdade, por envenenamento. Em outros 4 casos, houve um envenenamento anterior a esse atropelamento. Assim, a polícia pode tentar descobrir o que realmente aconteceu e quem é o responsável por esses envenenamentos. Criado em 2021, o IML Veterinário em Uberlândia hoje tem termo de cooperação técnica assinado com a Polícia Militar, também com a Polícia Civil, e segue o mesmo caminho com o IBAMA. Esse é um trabalho pioneiro a nível nacional, né? Então, como que funciona isso na prática, para o pessoal poder entender, né? A gente depara com a ocorrência de maus tratos, o veterinário da UFA, através de um termo de cooperação técnica firmado entre Polícia e Meio Ambiente e Universidade Federal, o IML animal desloca até o local, ou então recebe esse animal lá na UFA também, e esse animal ele é periciado. Então, muitas vezes o animal já está até morto, é feita a autópsia desse animal para ver qual foi a causa mortis, né, de que esse animal morreu. Isso tem nos ajudado bastante, nossas ações têm sido mais eficientes. Então, eu chego no local, a partir de um laudo técnico de um veterinário, constatando que ele realmente foi maltratado, lá na frente vou ter uma persecução penal melhor, né? Isso vai facilitar o trabalho não só nosso, mas também do delegado e até do Poder Judiciário posteriormente. Então, eu vou ter uma efetividade maior da pena. Então, um trabalho pioneiro, fantástico, né? É feito entre parceria entre a Polícia Militar de Meio Ambiente e o IML Animal da Universidade. O Instituto Médico Legal Veterinário que nós temos aqui, criado pelo Dr. Márcio, é pioneiro no Brasil e está servindo de exemplo para ser montado em outras cidades do Brasil, até em capitais, porque nem em capitais nós temos registro de
da existência desse instituto. Ele facilita porque, quando se fala em prática de maus tratos, nós precisamos de um laudo médico, veterinário, atestando isso. E o doutor Márcio tem atendido de uma forma primorosa tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e o Ministério Público, fazendo com que facilite o trabalho da Justiça na hora da aplicação de uma sanção, que, uma vez detectada por meio de exame, é indiscutível.